Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso do Providencialismo, onde nós estamos estudando a exposição do meu livro, que futuramente vai sair. São resumos, né, dos capítulos, de assuntos que serão abordados com mais detalhes, no livro. Hoje nós vamos ver os arquivos do Reformador. Mais uma vez, nós vamos trazer um pouquinho do paradoxo da profecia, poder do Espírito e a verdadeira história da reforma escocesa. No ano de 2019, eu era o pastor de uma igreja presbiteriana numa cidade chamada Campos Altos. Edu, depois você pode comentar um pouco mais do livro que você postou de um Batista Esquecido. Aquilo é um amigo meu, eu não li ainda, eu não li aquele livro, é do Kindle. É um amigo meu que é batista, ele tem pesquisado que tinha batistas que acreditavam na doutrina da subsequência, parecido com o providencialismo escocês também. Mas eu não li ele. Eu vou ficar devendo. Eu só compartilhei lá para vocês verem que tem batistas também reformados que acreditavam nesses assuntos aí. Então, eu era o pastor da igreja, em 2019 eu assumi lá num trabalho de revitalização. Eu e minha família mudamos para lá, é oeste aqui de Minas Gerais, uma cidade bem fria, com uns 15 mil habitantes, cidade embaixo de um morro, que chama Campos Altos, é a cidade da fé e do café. É um dos conhecida como um dos maiores cafés, melhores cafés de Minas Gerais e até do Brasil. A fé ali é católica, porque o catolicismo ele é forte ali naquela cidade. Tem até um templo de Aparecida do Norte, é o segundo, né? Tem lá um em São Paulo, Aparecida do Norte, né? Lá em Guaratinguetá e em Campos Altos, né? Que tem a Romaria, que tem nesse período a cidade ela fica muito movimentada. E aí o que acontece? Eu assumi essa igreja em 2019, finalzinho de 2019 para 2020. Eu conheci um grupo de irmãos que tinham se separado de uma igreja, estavam em contato aí com a fé reformada. Um deles acabou morrendo num acidente de caminhão, ele era motorista. O acidente, ele bateu, pegou fogo, morreu queimado praticamente. Muito triste. Aí o pessoal deu continuidade. Hoje parece que eles têm ali a igreja, mas não sei que linha eles seguiram. Conheci eles numa festa de casamento, né? Um deles, que eu fiz o casamento, que era um irmão da igreja. Aí eu conheci esse rapaz que estava lá no casamento, começamos a conversar. Ele se interessou, aí eu fui lá no grupo deles, conheci eles, era na casa de uma pessoa, e começamos a fazer amizade. Eles me chamaram a cada 15 dias, numa quarta-feira, ir lá pregar. Eu ia lá, pregava, e aí eu falei assim: ó, eu vou iniciar um curso de teologia toda segunda-feira lá na igreja. Vocês não querem participar? Querem. Aí eles foram. Aí na hora que chegou lá, um deles, que era o líder deles, perguntou assim para mim: professor, pastor Edu, minha esposa, ela trabalha na escolinha, né? Ela é professora, aí uma colega dela estava conversando, e a esposa falou assim: meu marido vai começar a estudar lá na igreja presbiteriana. Ela disse que essa moça falou assim: nossa, fala pro seu marido não ir lá. Ué, mas por quê? Porque os presbiterianos não creem no Espírito Santo. Fujam dessa igreja. Então, por quê? Crer no Espírito Santo é terreteté, é rodopiar, falar em línguas desenfreadamente, aquela bagunça, aquela loucura, aquele barulho que ultrapassa os decibéis, né? Faltar quebrar os vidros. Para muitos, uma igreja cheia do Espírito Santo é isso. Então, isso é uma ignorância histórica que criou um espantalho teológico, né? E ainda mais eles vem essa posição sensacionista ao extremo, aí é que vão dizer mesmo. Espírito Santo, os presbiterianos não creem no Espírito Santo. Só que, muito pelo contrário, historicamente, o presbiterianismo é uma tradição forjada em avivamentos profundos, operações sobrenaturais e profetas. Deus levantou homens que alteraram o destino de reis e rainhas. Então, nós precisamos resgatar esse ensino. É o pior. Enfrentamos dificuldade até mesmo dentro do meio presbiteriano.
As pessoas não aceitam esse tipo de assunto. Eles criam anacronismos espantalhos também. Então a gente vê de um lado, creia um monte de loucura, é um extremo que acha que aquilo é o Espírito Santo, e o outro que não crê em nada. É um lado mais incrédulo, mais racionalista. Então, é o que eu sempre falo, devemos tomar cuidado com os extremos. Devemos ter um equilíbrio, mantendo a moderação, a serenidade, equilíbrio e a verdade. Quando eu digo você ter equilíbrio, não quer dizer que você vai ser política de boa vizinhança com ambos os lados. Não, muito pelo contrário. Você vai rejeitar o pragmatismo, o secularismo, o modernismo. Você não vai ser vizinho de política de boa vizinhança. Você vai ter uma posição equilibrada, equilibrada nas escrituras e na fé histórica reformada. Então nós já vimos, muitos aqui já estão cansados de ouvir, de falar sobre o que eu tenho desenvolvido, tenho resgatado, que é a cosmovisão escocesa. Eu não tenho estudado só os Covenanters, eu tenho estudado a cosmovisão, a história da Escócia no geral. Desde o início que a nação escocesa se tornou um reino, né, os primeiros reis, o desenvolvimento ali no período medieval, primeira e segunda reforma, período moderno e contemporâneo. Então, eu tenho estudado a Escócia no geral. E como uma vez eu falei, já até na live, não tem como você estudar a Escócia e não conhecer os Covenanters. E o que, que acontece da modernidade, do período do século XVIII para cá? Na verdade, começa a filosofia moderna, ela começa, vamos dizer assim, o início com René Descartes no século XVI. Mas ela vai criar raízes no século XVII para o XVIII. Qual que é a cosmovisão da modernidade? E eu vou dizer aqui de forma genérica, né? Porque há várias ramificações. O universo ele é uma máquina fechada. Nós vivemos dentro de um mundo mecanicista. Então, se tudo ocorre dentro de uma uniformidade, o sobrenatural é exceção. E se acontece sobrenatural, a maioria dos casos é pura superstição e engano. E eventos inexplicáveis, eles passam a ser explicados de forma racionalista. E muitos deles exigem ceticismo absoluto. Então, o que é isso? Há uma descrença. E principalmente na Escócia, essa descrença, até mesmo na própria modernidade, na uniformidade da natureza, desenvolvendo um ceticismo, um homem que ficou conhecido como o pai do ceticismo moderno, David Hume. David Hume, ele era um empirista e desacreditava do sobrenatural. Só que a Escócia moderna, inicial, século XVI, século XV para o século XVI, forças espirituais, anjos e milagres são reais e presentes, faziam parte da vida desse povo. A segunda visão faz parte da experiência cultural, ou seja, está enraizado na cultura escocesa, que é o que eu falei até ontem lá na live, a teologia mística. Há uma teologia mística, diferente do misticismo continental medieval, diferente do misticismo esotérico. A gente não pode cair nesse erro. Há um misticismo, há uma influência de Agostinho, há uma influência forte, até extrema, na iluminação divina. Então, a questão aqui não era se o sobrenatural acontecia. A questão para os escoceses é se sua origem era divina, de Deus, demoníaca ou folclórica, ou pura superstição. Aí que está o ponto. E aí que está o ponto. Na Escócia também, nesse período, o maior é conhecido como o período de maior derramamento de sangue. A igreja escocesa experimentou uma efusão notável do espírito, onde essas histórias estão documentadas no The Scott Worthies, de John Howe, e o History of the Reformation in Scotland, de John Knox, que é o volume 1.
Entre 1638 a 1688, foi o período de resistência intensa dos Covenanters. De 1668 a 1688, 20 anos, eram conhecidos como Killing Times, tempos de matança, onde pessoas foram brutalmente assassinadas por causa da sua fé. Nesse período de 50 anos, 18 mil mártires sofreram a morte ou penas severas por sua fé. Então, houve um período de perseguição. E é nesse período de perseguição que houve o maior derramamento do Espírito, onde Deus ele não abandonou a sua igreja. Então, quais são os arquivos que nós podemos ver desde lá do século XVI? George Wishart, conhecido como o profeta Marte da Escócia. Um evento interessante que John Knox ele relata numa cidade conhecida como, agora me fugiu o nome, Harrington, acho que é isso. Harrington. O que aconteceu aqui? George Wishart foi convidado para pregar lá, então mobilizaram ali toda a cidade. Reddington, lembrei, Reddington, estou confundindo com outra cidade, Reddington. É um sobrenome escocês. Cidade de Reddington. E começaram a mobilizar os papistas, enviar cartas amedrontando o povo. E aí era para ter mais de 100 mil pessoas. Chegou lá, não tinha ninguém. Ou melhor, menos de 100 pessoas compareceram. O Richard subiu no púlpito e ele profetizou o julgamento contra o desprezo da cidade pela palavra de Deus. Ele dizia: doloridas e terríveis serão as pragas que vão chegar a vocês. Com fogo e espada serás atormentadas, e estranhos te possuirão. Então, passou algum tempo, isso John Knox escreve lá no seu livro, Reddington foi atingida por uma epidemia tão devastadora que os mortos não puderam ser enterrados, não cabia no cemitério. E os que ficaram vivos sofreram mortes e prisões por uma invasão inglesa. Então houve um juízo de Deus ali. E os escoceses acreditavam nisso, pelo desprezo da palavra de Deus. Eles temeram mais os homens do que a Deus. A outra profecia, a Torre do Cardeal, a Precisão do Fogo, a qual eu falei até ontem, 1º de março de 1546, o Richard ele é amarrado à fogueira pelo cardeal Beaton. A pólvora explode, mas ele sobrevive. E ele disse: aquele que lá do alto nos contempla com tanto orgulho, que é o cardeal Beaton, deve dentro de alguns dias jazer da mesma maneira tão ignominiosa. 29 de maio de 1546, menos de 3 meses depois, 12 homens invadem a câmara de Beaton, onde ele é assassinado. O seu cadáver é pendurado na exata mesma torre de onde assistiu a queima de Wishart. Quem relata isso de primeira mão, primeira vez, é John Knox. E ele fala: a profecia do mestre Wishart se cumpriu. John Knox. É só ler lá. Estamos traduzindo essa obra. Será lançada futuramente. Arquivo 2, John Knox, 1505 a 1572. A trombeta de Deus. O seu chamado, ele foi confrontado publicamente no castelo de St. Andrews, onde ele trancou-se em seu quarto e chorou por dias antes de aceitar o peso do ministério. O povo quis ele como ministro, ele não queria. Por quê? Ele trouxe algumas palavras, é o seguinte: vocês têm certeza que vocês me querem como ministro? Sim. Ele falou assim: então eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. E muitos ali eram seus amigos, amigos íntimos, pessoas familiares. Então ele teria que chamar a atenção, admoestar, aconselhar, edificar, e não podia passar pano para ninguém. E depois ele chorou, mas ele aceitou e se tornou um dos grandes pregadores da Escócia. A rainha regente dizia que tinha medo, mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10 mil homens. Ele também predisse a redição do castelo de St. Andrews,
Predisse a queda da torre de William Kirkland, que desmoronará como um ampulheto, que aconteceu. Profetizou também a morte de Thomas Maitland em terra estrangeira. Então, causa e efeito. A conspiração da Kirk of Field. Kirk é o nome de igreja em gaélico. Qual foi a causa? Knox ele repreende o Lord Durley na alta igreja de Edimburgo. Durley ele era casado com a Maria Stuart. Depois ele vai ser brutalmente assassinado. Alguns dizem que foi uma conspiração da Maria com seu amante, o Conde Bothwell. Depois ela se casa com ele, porque o Durley tinha casos homossexuais com o seu servo. E ele morre brutalmente, explodido ali o castelo. Ele tava nesse castelo se curando da gonorreia. Eu até falei ontem na live. Ele queimou o livro de Salmos. Os dois, ele dizia: o Senhor atingirá tanto a cabeça como a cauda. Qual foi o efeito? 10 de fevereiro de 1567, 2 horas da manhã, os dois barris de pólvora detonam. O Lord Dudley é encontrado morto de camisola. E isso aconteceu 8 meses após a profecia. E o seu servo também estava morto. Provavelmente eles estavam na cama juntos, dormindo juntos. E o efeito, Maria Stuart também foi implicada no assassinato de Durley. Ela foi presa e acusada de traição pelos ingleses e eventualmente decapitada. O primeiro golpe do machado erra a nuca, machucou, ela teve uma morte dolorosa. Não foi o primeiro golpe. Então pegou assim, errou, então mais machucou ela do que. Imagina os gritos. Registro documentado também no Scott de John Howe, Scott Worthies e History of the Reformation of Scotland. Não é Maria Sanguinária, não, agora. Ela já tinha morrido. É Maria de Guise, é a rainha regente, que fala que tem medo das orações. E a filha dela aqui, Maria Stuart. Elas são escocesas. A Maria de Guise, ela era francesa. Ela vinha de família francesa. A Maria Sanguinária, ela vem depois. Quando o John Knox foge para Genebra, Frankfurt, Estrasburgo. Aí depois vem a Elizabeth, que é prima da Maria. A mãe, a avó da Maria, a avó da Maria, Margarida Tudor, era irmã de Henrique VIII, o pai da Elizabeth. Então eles tinham um parentesco ali, entendeu? Então qual é o ponto de tensão aqui, né? Como eu já falei, o aparente conflito. O solo escritura, a crença absoluta de que a Bíblia é a única e suficiente regra de fé, a revelação pública e doutrinária está encerrada, e como os maiores defensores da suficiência das escrituras justificavam receber revelações extrabíblicas. Qual que é a realidade histórica aqui? Homens como Knox, Wishart, prevendo mortes precisas, explosões e destinos de reinos com uma precisão impossível de obter naturalmente. Então é óbvio que isso vinha de Deus, vinha de algo sobrenatural. Não era algo deles. Então qual que é a chave teológica? Qual que era a equação de Knox? Eu falei até ontem. Ele dizia: minhas garantias não são a mágica de Merlin, mas sim a palavra de Deus, que ameaça a desobediência, a justiça imutável de Deus, mas a observação das pragas e crises atuais. Isso resulta o quê? Na profecia reformada. Então não é pregação da palavra. Pregação é diferente. Então ele tem o contato, ele sabe que a palavra de Deus já ameaça os inimigos da fé. A palavra de Deus já diz sobre a justiça imutável de Deus. Aí ele observa as pragas, as crises, a situação, impelido pelo Espírito, ele fala, ele profetiza. E como eu disse já, Knox ele rejeitava o misticismo pagão. Então, sua profecia era baseada na leitura profunda da realidade através das lentes da lei de Deus. E ainda ele diz: o que o homem então pode deixar de profetizar, sabendo destas coisas? Ele anunciava o caos mesmo, John Knox. Ele era odiado, dentro da sua biografia, ele era odiado até por alguns reformadores. Muitas pessoas não gostavam do John Knox.
Ele era, dizem que ele tinha uma figura melancólica, uma pessoa triste. Quem olhava para ele achava ele uma pessoa melancólica, triste, amargurada, mas uma pessoa dura nas suas palavras. Não tinha mais nem menos, né? É 880, mas uma pessoa, os mais próximos diziam, mas um homem de Deus, um homem que colocava Deus acima de tudo, que amava as pessoas. Por isso que ele era tão duro. As pessoas hoje, a gente vive numa sociedade hoje que amar é você concordar com tudo. Amar é você ser efeminado. Amar é ser dodói. Se você confronta, você não ama. Cadê o amor? Não, é por isso mesmo, isso era amor. John Knox, ele confrontava o pecado mesmo, o caos, a desobediência. Por quê? Porque ele amava as pessoas. Ele não queria ver os seus conterrâneos, seus irmãos escoceses se perdendo. E muitos não entendiam isso. Então, John Knox, ele, podemos dizer assim, é o tipo de um João Batista, um profeta, muito parecido. Pessoa dura, mas com um coração amável. Uma pessoa, um coração transformado na obra de Deus. Isso é importante, irmãos, a gente entender aqui. A profecia também, essa profecia preditiva, ela tinha um interesse como uma conhecida como exegese iluminada. Ou seja, então tinha as escrituras. Então, note aqui que não é pregação. Pregação é uma exposição de um texto bíblico. Lógico, também tem as ameaças, tem as promessas, tem as bênçãos. Aqui não. As escrituras, você lê, você conhece as escrituras. O Espírito Santo te impele a dizer algo que já está na escritura, dentro de uma situação concreta. E essa profecia, ela não é, o conteúdo dela não é nova doutrina. Eu estou cansado de falar isso, mas ficam criando espantalho sobre o nosso posicionamento, dizendo que a gente crê que essas profecias são novas doutrinas e que a Bíblia está aberta, que é de igual da Bíblia, que a Bíblia vai ser acrescentada. Cara, isso é mentira. Isso é espantalho, isso é desonestidade. Mentiroso. Foi de gente canalha. Que cisma, a gente explica, a gente fala, a pessoa fica batendo dizendo que é algo contrário. Oh, isso me deixa até irritado com a tamanha desonestidade. Tem dois pontos. Ou a pessoa não conhece o nosso posicionamento, ela não se dá o prazer de ler. Olha, eu vou tentar entender o posicionamento do pessoal. E aí eu vou dialogar, vou criar uma crítica. Beleza. Não, ela não lê, ela não sabe, é cheio daquele orgulho denominacional, é orgulho de uma confessionalidade adulterada, que é isso que subscrevem, uma confessionalidade que eles inventaram, criaram uma cosmovisão, agora eu vou lá, ó, ele crê nisso, nisso, naquilo. Isso é desonestidade, pessoal. Isso aí não se justifica. E isso, imaturidade. Teólogo de Facebook. Não produz nada, nem artigos acadêmicos, nada. Eu fico irritado. Isso tem me incomodado, porque é espantar, é uma desonestidade sem tamanha. Então nós não ensinamos isso. O Espírito Santo ele não fala ao profeta fora das Escrituras. O cânon é as Escrituras. Eu, particularmente, começo com as Escrituras. É o meu axioma. A revelação que já é dada, ela é aplicada rigorosamente sob a orientação do Espírito à época atual. É um aviso, não uma adição. É um aviso circunstancial. As profecias que são feitas hoje e na época dos escoceses, elas não eram regras de dever ou inspirações apostólicas, mas advertências em situações de ameaça. Samuel Rutherford fala que nenhum dos reformadores cobraram os seus ouvintes de crer. Ó, vocês têm que crer, se vocês não crerem, é tudo incrédulo. Como teólogos pentecostais, neopentecostais fazem hoje. Mas o povo acreditava fielmente. Sabe por quê? Porque reconheciam os seus locutores, que eram grandes homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, diferente dos pregadores que a gente tem hoje. E é o que eu falo, não adianta nada você falar que é reformado, confessional, eu sou arminiano, sou pentecostal, isso não quer dizer nada.
Aí eu pergunto, e Cristo? Onde está Cristo nisso tudo? Não é? Não é verdade? As pessoas levantam bandeiras, é igual o partido político, né? Levantam bandeiras e começam a atacar os outros, um atacar o outro. Mas e Cristo? E nem esse cristianismo fajuto aí, conservador, esquerdopata. E Cristo? Quem que tá certo nisso aí? É o que eu sempre pergunto. Neopentecostais não só exigem que você crê nas profecias deles, como também no dom de línguas. Se crê, é. Então, e é dentro dessa ideia neopentecostal que os reformados se baseiam em sua doutrina. Não procurar entender a própria história que eles dizem defender, porque é mentira. Eles não defendem. Então, qual que é a anatomia aqui do cessacionismo? Uma matriz diagnóstica. O cessacionismo clássico escocês. Qual era a definição de profecia? Aplicação situacional guiada pelo Espírito Santo, um aviso, um encorajamento. Cessacionismo moderno, pós-Bible Warfield, dessa galera aí moderna hoje. Para eles, profecia é nova revelação doutrinária idêntica aos apóstolos, sendo que nem a Bíblia ensina isso. Dizem só a Escritura, mas eles criam uma definição que não é bíblica. Eu vou dizer que esse cessacionismo moderno é uma aberração teológica. O pessoal aí que me conhece sabe do meu posicionamento. É uma beira à heresia, não representa o evangelho. Dizem tanto só a escritura, mas não quer dizer nada. Eles definem algo que nem a Bíblia define. A operação de milagre dentro do movimento escocês. Possíveis e operantes, especialmente em tempos de extrema crise e perseguição. Moderno, totalmente cessado após a era apostólica e a canonização da Bíblia. Ainda eles têm a cara de pau de dizer assim: ah, eu creio em milagres. Mas você nunca vê. Ah, eu creio em milagres, se Deus quiser. Ou como dizem alguns teólogos, é, seja feliz com o seu câncer, a doença é para a glória de Deus, mas você não vê eles orando para ficarem mais doentes, já que a doença é para a glória de Deus? Não desperdice o seu câncer, como um pastor aí reformado disse, fez até livro. Mas você não vê o pastor reformado orando para ficar mais doente, já que a doença é para a glória de Deus. Ó Senhor, envie epidemias, enfermidades na minha família, que a minha esposa morra de câncer, que eu morra atropelado, meus filhos sejam decapitados, tudo para a sua glória. Ué, tá vendo como não faz sentido essa argumentação sensacionista moderna? Suficiência das escrituras para o sensacionismo clássico escocês. A Bíblia é iluminada pelo Espírito para revelar julgamentos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela revela julgamentos temporais iminentes. Para o sensacionismo moderno, Deus está preso na Bíblia. A Bíblia basta e exclui estritamente qualquer iluminação preditiva atual. A iluminação é só para leitura. Você já percebeu também isso? A iluminação é só para leitura, não é nenhum tipo de aplicação. Então, qual que é o propósito do sobrenatural? É sobrevivência, não adição. O ser supremo pode, em épocas de dificuldade, assim iluminar seus servos, diz o Dr. Cook, desculpe. E ele ainda fala mais: não são regras divinas. Os reformadores nunca exigiram fé implícita em seus ditos, como se fossem a Bíblia. Serviam puramente para encorajar a igreja sofredora ou advertir tiranos, deixando a verdade ser provada pelo evento. E as respostas às orações, pressentimentos concedidos unicamente em tempos de intensa perseguição, sangue e morte. Então não é adição. Eu não sei de onde o cara inventa isso aí. Eu vou responder ele na segunda-feira. Eu vou trazer uma aula só sobre isso aí. Ah, eu tenho que fazer isso. Falei que não ia mais fazer, mas isso aí tá me incomodando. Isso aí é uma mentira. É desonestidade e ainda vou pegar pesado. Como eu falei, não vou ficar mais bonzinho que esse pessoal, não. Fé reformada é uma fé vibrante, pessoal. Então, assim, é uma negação clara da história. A história não tolera espantalhos. A reforma escocesa foi forjada no fogo do Espírito Santo, onde a suficiência da palavra de Deus não limita a soberania de Deus em agir milagrosamente.
E vamos dar um nome aqui, esse sensacionismo histórico que eles defendiam, não exigia o silêncio absoluto de Deus, mas a supremacia absoluta da Bíblia. A Bíblia ensina essas coisas. Deus, ele fala, Deus, ele age, Deus, ele é livre, Deus não está preso. Hoje, Deus está preso numa confissão de fé. Uma confissão de fé inventada pelos presbiterianos modernos hoje. Uma confissão adulterada. Então, conhecer a nossa história, pessoal, é descobrir que a teologia mais rigorosa do mundo já caminhou de mãos dadas com o poder indomável do Espírito. O Evangelho é poder para aquele que crê. E esse arquivo permanece aberto. O Espírito Santo não está limitado. Ele não se limitou, ele continua operando nos corações dos incrédulos, libertando pessoas das garras do pecado, de Satanás, revelando coisas, mistérios, segredos aos seus servos mais íntimos. O Espírito Santo ele não parou. Então aqui a gente vai ver os profetas esquecidos da reforma. Hoje a história, os presbiterianos modernos tentam apagar isso da história. Não só os covenantes escoceses, alguns puritanos também. Como que eles conciliavam só a escritura com visões, predições e curas milagrosas? Tentam a todo momento apagar isso da história. É nítido, criando o quê? Espantalhos e sendo desonestos intelectuais. Então, o mito moderno eu chamo de hipersensacionismo. É a percepção atual de que os reformadores acreditavam que absolutamente toda a revelação, milagre e profecia cessou no primeiro século, fechando os céus. Não há necessidade de sonhos. Deus cura em resposta de oração, mas quando Ele quiser. Engraçado que na Bíblia fala assim: clama a mim e o quê, pastor Sérgio? Eu cessei. Clama a mim e responder-te-ei. Vou até abrir aqui. Vou até abrir aqui. Jeremias, capítulo 33. É isso, pastor Sérgio? 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes Aí, e ó. firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Qual que é a realidade histórica? Mais uma vez, a revelação canônica doutrinária cessou perfeitamente. Deus não revela mais lei, não revela mais doutrina, não revela mais o caminho da salvação. Contudo, Deus ainda concede revelações providenciais extraordinárias aos seus servos para guiar, alertar e confortar a igreja fiel, dentro de uma ortodoxia pactuada com ele. Então, qual que é o Samuel Rutherford? Ele separa no seu livro The Survey of the Spirit of Antichrist, uma pesquisa sobre o anticristo espiritual, no capítulo 7, sobre profecias e revelações, ele divide ela em quatro. A primeira seria uma inspiração apostólica, que era a revelação para escrever as escrituras e fundamentar dogmas, inexistente hoje. Cessou. A segunda é a iluminação do Espírito, que ele é bem extremo nisso. É a revelação da palavra ao coração do eleito para a salvação e santificação diária, somente aos eleitos. A terceira, a iluminação continua. A primeira cessou, a segunda continua, a terceira, predição providencial, fatos peculiares e advertências futuras reveladas a homens piedosos. E ele dá exemplo: Wycliffe, Hus, Lutero, Knox, John Davidson, Robert Bruce, Andrew Melville, todos da primeira reforma da Escócia, que Rutherford sabia, estava inserido. E ele ainda fala que eles trouxeram revelações extraordinárias após o fechamento do cano. Então não é canônica. E quarta é o entusiasmo herético, né, que são os hereges, é a falsa e satânica. São experiências como dos Quakers e familiares que contradizem a palavra e adicionam doutrinas. Esse pessoal quer colocar a gente aqui, meu, como se nós fôssemos entusiastas. A mentira diabólica é isso aí que você faz.
Isso sim é uma mentira, isso é mentira. O pai da mentira é o diabo e você está mentindo. Você sabe muito bem. Esse vídeo vai chegar em você, por isso que eu deixei público, para provar o quanto você é desonesto e mentiroso. Querer comparar. Olha aí, ó, o próprio Rutherford. Nós estamos aqui, ó. Nós cremos é isso aqui, ó. Cremos na primeira, na segunda e na terceira. Não cremos nessa aqui. Vem falar que providencialismo é entusiasmo. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Vamos lá. O que a palavra de Deus é? Ela é a regra geral. Nela contém o quê? A justiça e as promessas imutáveis de Deus para o seu povo. O que o povo deve fazer para agradar a Deus, ser fiel, andar em justiça, santidade, como deve ser o culto, o que deve ser fazer no culto, o que deve ser cantado no culto, como tratar os irmãos, como tratar os inimigos, obedecer aos pais, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Se você é patrão, cuidar bem dos seus funcionários. Se você é funcionário, tratar bem o seu senhor, o seu chefe. É isso. O que é a providência externa? Um evento histórico iminente, crise ou ameaças à igreja. Aí vem o impulso do Espírito. É uma moção forte e extraordinária. É o Espírito, o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, ilumina ali o pregador, ilumina a pessoa. E aí vem a predição providencial, é a aplicação infalível. Estou falando aqui de novo, estou repetindo, igual eu falei antes, de um princípio bíblico a um fato particular. Os profetas modernos não leem mentes, eles leem a providência através das Escrituras, guiados pelo Espírito. O Espírito é Deus que perscruta todos os corações. Ele pode revelar algo? Pode. O Espírito, não o profeta. O profeta é apenas um instrumento. O profeta é apenas uma ocasião que Deus usa para trazer uma mensagem dentro de um evento histórico, né, de crise, de juízo ou promessa, de bênção, ou seja, qual for a situação. Então é o Espírito que revela a ele. Ele aplica verdades das Escrituras, ele não traz novas verdades. Ele não é um entusiasta. Critério de avaliação aqui, ó, mais uma vez, ó, olha as diferenças, de novo. Profecia reformada verdadeira, qual que é o status literário? Nunca elevada ao nível de autoridade das Escrituras. Os entusiastas, que é o que esse pessoalzinho tá. Pessoalzinho não, uma pessoa nos acusando, coisa que nós nunca ensinamos, exige obediência nessa profecia como se fosse escritura sagrada. Qual a natureza da ação na profecia reformada? O profeta é apenas um anunciador passivo do juiz divino, apenas um instrumento passivo. Já nos entusiastas, a natureza impulsiona atos até violentos, até homicídios, sob pretexto de revelação. Teve Quakers dentro dessas seitas que recebeu uma revelação para matar o próprio irmão. Olha para você ver. Qual que é a doutrina? A profecia reformada, ela está dentro de uma ortodoxia impecável, está sólida na fé reformada. Já nos entusiastas, ela é corrompida pelo misticismo, socinianismo e arminianismo, os anabatistas, jesuítas, pelagianos. Qual é o fundamento bíblico da profecia reformada baseada em uma regra geral de justiça já revelada na Bíblia? Já o falso entusiasmo adiciona preceitos estranhos ou contrários à palavra revelada. John Knox, mais uma vez aqui, ó. Ele dizia num sermão sobre Isaías 55, ele pregou na Catedral de St. Giles em 1565, ele dizia o seguinte nesse sermão: não me atrevo a negar que Deus me revelou os segredos desconhecidos do mundo, certas grandes revelações de mutações e mudanças nas nações. Como já disse antes, aqui na mesma aula, John Knox ele previu com precisão temporal o enforcamento do Lord de Grange, a morte solitária de Thomas Maitland, justificando seus alertas com aplicações da justiça divina contra os inimigos da fé, aqueles que zombavam da fé.
E, embora Knox fosse feroz contra os anabatistas que desvalorizavam as escrituras em favor dessas iluminações subjetivas, ele não via contradição em possuir um espírito profético subserviente à Bíblia, às escrituras. O segundo livro de disciplina da Escócia, de 1572, ele diz isso. Essa é a posição da teologia escocesa, do presbiterianismo raiz aqui. Diz o seguinte, sobre os ofícios. Existem três funções extraordinárias: o ofício do apóstolo, do evangelista e do profeta. E agora cessaram na igreja da Escócia, exceto, ó a cláusula de exceção aqui, ó, exceto quando Deus extraordinariamente se agradar em os persuadir novamente por um tempo. Qual que é a análise aqui? O cânon está fechado, está fechado, está completamente fechado, mas as mãos de Deus não estão amarradas. A Igreja Presbiteriana legislou especificamente que o extraordinário não significa inexistente pós-Bíblia, mas sim não permanente, porque é extraordinário. O ordinário é ordinário, acontece sempre. O extraordinário tem exceções para acontecer. Então, o dom profético aqui pode ser ressuscitado pelo Espírito em tempos de ruína ou perseguição da igreja. E ponto. Não há nada aqui de diferente aqui. Não há nada aqui que nos compare ou nos iguale com anabatistas. Isso, volto a dizer, isso é mentira. Isso é desonestidade. É criar um espantalho para desfazer a nossa posição. Mas eu vou responder. Qual o argumento de George Gillespie? Usar George Gillespie para defender um cessacionismo moderno é outra desonestidade e anacronismo. Porque ele divide entre o ordinário e o extraordinário. O ordinário para Gillespie são os pastores e mestres, expositores regulares das escrituras. E o extraordinário ele tinha uma função de revelar segredos e eventos futuros. Uma predição infalível de providências iminentes. O Gillespie ele vai mais a fundo. Ele tem a terceira posição de que o profeta ele é extraordinário e pode ser levantado quando Deus quer. Ele diz lá na sua obra da Miscellany of Question, capítulo 5, dizendo o seguinte: eu devo dizer isto para a glória de Deus. Existiram na igreja da Escócia santos profetas, recebendo revelações extraordinárias de Deus e profetizando diversas coisas desconhecidas e surpreendentes que vieram a ocorrer pontualmente. George Gillespie, uma das maiores mentes do presbiterianismo reformado na Assembleia do Westminster, recusou-se a afirmar que a revelação de segredos futuros cessou com o cânon, catalogando os gigantes da fé escocesa como verdadeiros profetas extra-bíblicos. John Welsh, genro de John Knox, também foi um profeta. As pessoas diziam que olhavam para a própria esposa dele. Diz que acordou na madrugada, porque ele levantava na madrugada para orar. Ela olhava para ele e via uma luz em volta dele, onde ele conversava com Deus, ele ouvia a voz do Senhor. Isso não e foi se relatado por ela, por Elizabeth Knox, filha de John Knox, e pelos seus amigos mais íntimos. John Welsh, houve um caso de uma praga no condado de Ayr, onde dois comerciantes eles queriam entrar na cidade e suspeitaram deles, chamaram ali os magistrados, e todos ali na cidade conheciam Elsh como um profeta, chamaram ele. Após uma oração intensa, diz os relatos que ele tirava aquela boininha, o chapéu, colocava no peito, olhava para o céu e ficava orando, orando. Não é essa oração relâmpago, miojo, né, que a gente vê hoje nas igrejas reformadas. Ele orava, passava um bom tempo orando, ele ficou orando, orando, e os guardas lá esperando. Ele proibiu a entrada desses dois comerciantes, viajantes, né, autorizados para entrar, passear pelo reino, afirmando com convicção divina que seus fardos, né, seus produtos ali nas suas bolsas, carregavam a peste. Os comerciantes não puderam entrar em Er, foram para uma outra cidade chamada Cumnock, onde a praga dizimou a população local. A cidade de Er foi salva, isso só aumentou ainda mais o prestígio de Welsh como profeta. John Welsh também participou de uma ressurreição do herdeiro, de uma pessoa, o jovem herdeiro do Lord de Ochiltree.
Ochiltree. Ele foi declarado morto pelos médicos, sem sinais vitais, após testes brutais com cordas e beliscões. Ele estava praticamente morto, o corpo já estava gelado. E ele era amigo de Welsh. Welsh chorou, ficou com o corpo sozinho dentro de uma sala 48 horas orando. Ele ficou intercedendo ininterruptamente. O jovem abriu os olhos na presença dos médicos perplexo, voltou à vida. Isso aí você nunca vai ver. Você não vai ver um pastor presbiteriano pregar. Vai falar que isso aqui é misticismo. Ah, foi fulano que escreveu. Isso aqui está relatado em vários documentos, vários historiadores. Esses eventos, pessoal, eles foram documentados. Não é só um historiador. David Calderwood, Robert Fleming, John Howe, Patrick Walker, Robert Woodrow. E foi documentado não como um ministério de milagres, né, como a gente vê hoje, mas como uma manifestação pontual de Deus, que eram raras e submissas sempre à graça providencial do Senhor. Deixa eu tomar uma água aqui. Depois daquele período, já dentro do período do Killing Times, em 1679, houve a ordenação de Richard Cameron pelo ministro Macquarie, na Escócia. O Richard Cameron ele foi chamado ao ministério, como não tinham ministros, ou estavam mortos, ou presos, ou exilados, para ele ser ordenado. Ele foi para a Holanda, tinha lá em Rotterdam, uma colônia de escocesa, uma igreja escocesa. Esse ministro, Macquarie, ele foi impôs as mãos sobre o Cameron e ele teve uma visão nítida do futuro. E ele profetiza publicamente que Cameron perderia a cabeça, seria decapitado por Cristo, e ele seria a sua cabeça seria exposta ao sol e à lua. E isso se cumpriu no ano seguinte, na batalha de Hermos. E foi morto e foi decapitado. Arrancaram as mãos e sua cabeça. Nesse mesmo período, um outro Covenanter, chamado Donald Cargill, em uma de suas pregações, ele excomunga o rei Carlos II, o Duque de York e perseguidores do alto escalão em Torwood, só gente da nobreza. Profecia. Cargill declara: se estes homens morrerem a morte normal dos homens, então Deus não falou por mim. Isso se deu no ano de 1680. Qual foi o resultado? 100% de precisão. Todos morreram de mortes antinaturais. Carlos II foi envenenado pelo seu próprio primo, que assumiu o trono como Jaime II. O Duque de York ficou louco, morreu louco. O Duque de Rothes também ficou louco, caiu em loucura. O Conde de Lauderdale também ficou louco. O Monmouth foi executado. Se eu não me engano, acho que é o Lauderdale, a loucura dele, teve alguns outros aqui que morreram com o próprio vômito, sufocado com o próprio vômito, de tanto beber, comer, beber, comer, beber, comer, foi vomitar, travou, morreu. E também naquela época, eu não lembro o nome da doença, hoje nós conhecemos como disenteria. Disenteria. A pessoa morreu de disenteria. Ou ninguém morre de disenteria hoje. Naquela época, morria e essa pessoa era uma doença. Ele defecava, ia defecando, 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 defecar até sangue, até morrer. Então, assim, todos eles foi 100% de precisão a profecia de Donald Carrigan, um ministro, governante, presbiteriano, reformado, subscritor de Westminster. Alexander Piden, conhecido como profeta do pacto, profeta Piden, profeta de Kyle. Ele previu a morte súbita do blasfemador Hugh Pennevive antes da meia-noite, após ouvir seus insultos contra os mártires. Era um inimigo da fé reformada e ele preveu a morte dele antes da meia-noite. Disse exatamente, e foi exatamente o que aconteceu. Ele estava num jantar, ele escutou o Hugh Pennevive blasfemando e criando vantagens, né, sobre a morte do Donald Cargill, do Richard Cameron. O Piden estava na mesa, se incomodou e falou que antes da meia-noite ele viria o juízo de Deus, ele saberia de quem ele estava falando, quem era Richard Cameron, um homem de Deus, que Deus vingaria ele.
E ele morreu. Ele morreu também entalado com o próprio vômito. Em Pritz Hill, 1682 a 1685, ele avisou a noiva Isabel Wire no dia de seu casamento para guardar suas roupas de linha, aqueles lenços. 3 anos depois, ele teve uma visão exata. Ele estava quilômetros longe do assassinato de seu marido, John Brown, a dezenas de quilômetros de distância. Ele tomou um tiro na cabeça, explodiu sua cabeça. Ela, com esse lenço que ele pediu para guardar, juntou ali ó, a cabeça dele, o cérebro, e amarrou na cabeça para parar de sangrar. E aí o Cameron estava a quilômetros de distância dizendo, né? Hoje caiu uma estrela do céu, o maior cristão que eu conheci, John Brown. Não escreveu nada, não era teólogo, não era pastor, mas era um cristão irrepreensível. Perdeu sua vida por amor a Cristo. E tudo que o Piden falou no casamento aconteceu. Também em outro casamento, ele disse o seguinte: ó, eu não vou te casar porque ela espera o filho de outro homem casado, o que realmente aconteceu. Em um outro casamento, ele também a mesma coisa que ele disse: ó, ela só quer casar com você por interesse financeiro, o que realmente aconteceu. Então, Piden fez profecias praticamente infalíveis. Tudo que ele falou aconteceu. E ele não é místico, não é entusiasta. Então, assim, então o pastor aí da IPB aí, que fica falando de nós aí, então o Piden era Quaker? Era entusiasta? Então você está negando esses fatos? Então você nega a própria história que você diz defender? Piden não usava misticismo pagão. O seu insight via da aplicação espiritual das escrituras também. Pregando o Salmo 129, ele via a história dos covenanters no texto bíblico, lembra a hermenêutica historicista, e pela iluminação do Espírito aplicava o juízo infalível aos inimigos da igreja. E tudo o que ele falou se cumpriu literalmente. Teve outros nomes também que teve esse mesmo posicionamento além da Escócia. O John Flavel, que ele dizia que não é prudente negar de maneira absoluta a possibilidade de advertências extraordinárias da parte de Deus, impressões mentais e sonhos vívidos. No comentário do breve catecismo, há uma pergunta: se ouvir uma voz de Deus, deve-se aceitar? Ele diz que sim, se essa voz estiver consoante com a palavra de Deus. Peter Marti Vermigli, né, um teólogo reformado italiano, ele dizia que os piedosos têm permissão para orar para que sejam instruídos até mesmo em seus sonhos. O próprio João Calvino, como eu falei ontem, ensinou que quando a vontade de Deus está oculta em eventos práticos não cobertos, explicitamente pela Bíblia, é legítimo orar para que Deus revele seu conselho e direção diretos na providência. Olha aí, ó. Você não vai ver o pastor da IPB presbiteriano pregando isso aqui. Porque muitos não sabem dessa história, e os que sabem um pouquinho, eles negam. Eles negam a própria história. Então cai por terra esse presbiterianismo que eles defendem, que diz que é a mesma coisa que o Westminster, não é. Além de uma confissão adulterada, doutrinas totalmente opostas àquilo que os Covenanters ensinavam. O paradoxo de Joe Owen também, a gente vê muito essa frase aí, não é? Que diz: se as revelações privadas concordam com as escrituras, são desnecessárias. Se discordam, são falsas. Aí se aplicam a todo continuista. Ah, Joe Owen refutou o continuismo. Mas qual é o contexto histórico aqui? Combatendo os Quakers, que negavam as escrituras e que diziam que suas revelações privadas eram canônicas, que queriam substituir a Bíblia por essa luz interior para definir dogma e fé. E o John Owen defendia a suficiência da Escritura. Então, qual que é a resolução aqui? Uma revelação providencial, como um sonho alertando para não pegar um navio. Concorda com a Bíblia, mas não é desnecessária. A palavra dita a moral universal, a providência informa o fato existencial passageiro. Owen nunca negou as ministrações e avisos angélicos em sua teologia. Nós vamos estudar no curso. Eu já trouxe essas citações dentro da sua obra sobre o Espírito Santo, que são 9 livros, que nós também estamos traduzindo e vamos publicar. Então, qual que é a epistemologia religiosa da Segunda Reforma Escocesa? O cânon está fechado. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática doutrinária.
Nenhuma nova verdade teológica é. O que é a direção providencial? Sonhos e anjos. Deus ainda avisa e instrui seu povo em perigos práticos ou crises corporativas através de meios extraordinários. O despertar extraordinário. Em tempos de grande apostasia ou ruína, o Espírito Santo pode ressuscitar dons extraordinários, como cura, predição, para restaurar a igreja. Temos aqui um cessacionismo moderado, onde os pais lá de Westminster blindaram a doutrina contra as seitas, mas mantiveram as janelas da providência totalmente abertas à voz do Espírito. E a igreja normativa, ela é governada por pastores e presbíteros, não por um ofício profético contínuo. Ele é levantado extraordinariamente. Então, resumindo aqui, o que Deus encerrou, o cânon não ficou mudo. Ele continua a sussurrar sua providência nos ouvidos de uma igreja que ora. Então, qual que é o resumo aqui? O cânon dogmático está perfeitamente completo. A verdade e as predições são testadas pelas Escrituras. A palavra e o Espírito operam juntas, aplicando a justiça divina e providência histórica. O hipercessacionismo, o cessacionismo moderno, defendido aí por esses pastores da IPB, é uma anomalia moderna, estranha à arquitetura da reforma e uma aberração teológica que para mim beira a heresia. Guarde bem, heresia. Amém, meus irmãos? Chegamos aqui ao final Amém, Edu. de mais uma aula, tá? Que ele perguntou aqui, vejo que o professor Ambê evidentes, relatos de dons. Então, de curas, como eu já falei, de línguas não tem, de línguas não vi. Maravilhas tem também, no livro do John Howell, vai ter no meu livro e nas aulas aí futuramente que eu relato lá. Agora, de línguas não Ah, tem. beleza, então. É, porque essa era uma dúvida que eu tinha, Edu, para poder Mas saber as como qual línguas era o eles contexto dos acreditavam dons lá. que era idioma. E, não, entendi. Entendi. É o que eu queria saber como que era lá que os escoceses eles viam, né, os demais dons, porque eu vejo ainda na sua explicação ficou muito claro aí que assim, a questão profética era muito evidente, cara, assim, é inegável, não tem como negar. Sim, E aí eu falei, surgiu a dúvida, poxa, e os outros dons, né? Mas aí você já respondeu já, tá tranquilo, então. Obrigado, irmão. tranquilo. É isso aí. Então a gente encerra aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Então até segunda-feira.